Olá pessoal, aqui estamos em contato com a natureza, nós somos parte dela também, né? Eu sou Francisco, formado em fisioterapia, amante da cultura natural, a saúde natural, da vida como um todo, que acredito que todos vocês pensam assim também, né? Pelo menos os seguidores fiéis que estão aqui, garanto que todos são também apreciadores da natureza, da boa qualidade de vida, as coisas mais reais. Então, a natureza, na verdade, é o nosso laboratório, né? Assim como o nosso corpo também, na verdade, é um laboratório, né? Se fala de laboratório farmacêutico, mas na verdade, labor significa trabalho, oratório significa local de orar. O que seria um local de orar e um local de trabalhar, se não a natureza, o nosso próprio corpo, a nossa personalidade, nosso caráter, o nosso ganha-pão do dia a dia, trabalhar com amor e se autotrabalhar para se melhorar sempre, né? Crescer, aprender, ensinar, compartilhar. Então, assim como o nosso corpo é um laboratório, a natureza é o nosso laboratório principal, a indústria divina, a indústria farmacêutica divina que existe, né? Que o homem tenta copiar e às vezes atrapalha por um lado, né? Então, vamos falar hoje sobre uma doença. Na verdade, não seria uma doença, é um desequilíbrio metabólico, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio alimentar. Acaba se ajuntando tudo para formar um ponto, que seria uma doença, né? Se o nosso corpo inteirinho está intoxicado, mal alimentado, desnutrido, sedentário, dormindo em horários errados, a gente está em contato com barulhos em excesso, locais poluídos, pessoas difíceis que a gente não sabe como lidar. Tudo isso aí vai juntando e formando um ponto central e se transformando em doença. É como se fosse várias setinhas, várias flechinhas indo para a mesma direção, onde vai afetar um órgão e vai se transformar numa doença. Mas tudo começa em todos os órgãos, no nosso alimentar, no nosso pensamento. Todos os órgãos trabalham em conjunto como se fossem instrumento de uma orquestra, né? Tem o violino, a bateria, a guitarra, o violoncelo, a corneta, a clarineta, o trombone. Cada órgão seria um instrumento e para dar a música boa, que seria no caso a nossa saúde, teria que estar trabalhando em conjunto, né? Então a gente vai falar sobre a, entre aspas, doença, o câncer, que amedronta muita gente, né? É provado pela ciência, né? É provado pela ciência e muito antes de ser provado pelas ciências, várias pessoas comprovam através da fé, do estilo de vida, que ocorre curas, né? Curas milagrosas, que na verdade é a fé que promove o dormir bem, o ter vontade de comer coisas saudáveis. Se você está bem emocionalmente, você vai ter vontade de movimentar, trabalhar, comer coisas saudáveis, falar coisas boas, dormir na hora certa. E se você está bem, está com fé, em harmonia, em sintonia, aí o corpo vai corresponder, como o laboratório que vai se corresponder produzindo substâncias saudáveis, hormônios saudáveis, enzimas saudáveis, substâncias saudáveis que vai eliminar a doença. Voltando ao que eu falei, a cura do câncer, né? A remissão do câncer, vamos falar uma palavra mais não assim chocante, né? Remissão, porque se a pessoa voltar a fazer coisas erradas, ele pode voltar também. Se você pegar uma célula de câncer, colocar ela num recipiente, um tubo de ensaio, uma vasilha, onde tem todos os nutrientes que o corpo precisa, a mesma temperatura, ela sozinha volta a ser uma célula normal. Isso mexe com os genes, o DNA, ele se reconstitui e ela volta a ser uma célula normal, né? E também a própria célula mais saudável, ela irradia uma substância que ajuda a outra célula a se tornar normal. E a célula boa não é afetada pela célula cancerígena. A célula cancerígena ela afeta outras células que já estão danificadas, né? Na verdade. E tem os anticorpos, nosso sistema de defesa, nossos soldadinhos do nosso corpo, né? Eles estando bem equilibrados com alimentação adequada, vitamina D, eles conseguem também destruir a célula cancerígena.
Eles destroem a célula cancerígena e com uma quimioterapia natural que não tem efeito colateral, ela mata só a célula cancerígena. E a própria célula cancerígena, ela tem um genes que é programado para quando ela começar a adoecer, começar a virar célula cancerígena, ela mesma se suicidar. Seria a morte celular programada pelos genes, né? No momento que a gente está desestressado, descansado, esses genes, todos os genes funcionam melhor, né? Então, eu citei 4 fatores. Resumidamente, a célula num local adequado, num ambiente adequado, um recipiente adequado com as vitaminas, nutrientes que o corpo precisa, a temperatura, ela volta a ser normal. A própria célula boa irradia substâncias saudáveis que mexe com a célula ruim, ela volta a ser normal. Os anticorpos que destroem a célula, né? E também a própria célula, ela se autodestrói para não virar uma célula cancerígena. Só que todo esse processo é atrapalhado se a pessoa não buscar, não tiver um equilíbrio, né? Durante o dia a gente produz muitas células cancerógenas através do estresse, da compulsão, da correria, da raiva, da ira, alimentações erradas. Tudo isso aí produz células cancerígenas. Mas quando a gente dorme, ela se reconstitui, né? O problema é quando a pessoa começa a abusar, 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 chega uma hora que nem o corpo reage mais, onde ocorre a doença, né? E a própria doença, ela vem como um aviso para a pessoa, um aviso mais forte. A doença vem como um aviso mais forte para a pessoa mudar de vida. Antes de tudo, o corpo vai dando sinais, preguiça, fadiga, estresse. O próprio estresse já é uma doença. O estresse não atrai doença, ele já é uma doença. É uma doença que vai gerar outras doenças orgânicas, né? Então, não é correto esse negócio que o estresse, o pensamento negativo, isso atrai doença. O pensamento negativo já é uma doença da alma. Então, vamos procurar pensar positivo, ter fé, vamos evitar esse câncer psicológico, no sentido de estar querendo atropelar as pessoas, aquela correria toda. Que a célula cancerígena nada mais é do que isso, é uma célula que perdeu o equilíbrio, se multiplica exageradamente, atropela o ambiente, né? Assim, as pessoas que ficam entrando em atrito consigo próprio, atrito com outras pessoas, isso vai criando toxinas no organismo, né? Acaba se transformando num câncer. Então, o câncer, na verdade, a gente vê a palavra câncer, mas tem o câncer social, o câncer mental, que é o mais perigoso de todos, que gera o câncer físico. As coisas começam de uma forma assim mais sutil, né? Uma forma que a gente não percebe e vai crescendo, crescendo. Então aqui nesse canal a gente está aqui para isso, para cortar o mal pela raiz e também aprender a respeitar a medicina mais tradicional e os medicamentos. Por uma fase é preciso, né? A pessoa vai tomando os medicamentos ou faz cirurgia, mas paralelo a isso, a mudança do estilo de vida é essencial e devagarinho, com o tempo, ela vai diminuindo os medicamentos, até parar, né? Desde que ela busque uma vida mais saudável, uma vida mais harmônica e sem atrito, né? O atrito dispersa energia, o atrito quebra, o atrito destrói, a harmonia constrói. É um hino que minha mãe sempre cantava, né? O amor liberta, o amor constrói, o egoísmo escraviza e destrói. Isso se aplica na sociedade, na saúde como um todo. Espero que tenham compreendido. E tudo de bom a todos vocês. Saúde, paz, harmonia a todos.